A paz do Senhor, irmãos. Tem uma palavra do céu para o teu coração, amém? Você que tem aí a Bíblia, abre ela comigo em Romanos, capítulo 8, versículo 35, que diz assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mas em todo, versículo 37, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se tem uma pergunta que surge nas nossas vidas, que surge na vida das pessoas no dia a dia, é o que vai ser do nosso amanhã? O que será que vai ser das nossas vidas? Como é que nós vamos ficar? Como que vai ser? Por que tudo isso está acontecendo? Por que tudo isso está ocorrendo em nosso meio? Se tem uma pergunta que surge em nosso meio, é essa. E eu quero aqui, diante do Senhor, trazer para você uma série de mensagens com o tema Triunfando nas Adversidades. E toda semana eu vou estar postando um vídeo falando a respeito disso, buscando do Senhor e falando a respeito disso. Então nós vemos aqui, nós lemos o primeiro versículo aqui, Romanos 8, 35, na onde Paulo, ele começa a falar a respeito de circunstâncias, falar a respeito de situações que elas vêm no dia a dia e elas tentam tirar a nossa paz, tentam tirar a nossa alegria, tentam tirar daqueles que reconhecem Deus, daqueles que têm o amor de Deus nos seus corações. Essas adversidades, elas tentam tirar essa paz, elas tentam derrubar as nossas vidas, né? Nos deixar prostrados, mas eu quero aqui, em nome do Senhor Jesus, trazer algo para você neste dia. Nós lemos aqui Romanos 8:35, Paulo dizendo: quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Então, existem oposições que elas tentam nos parar todos os dias, existem adversidades que elas tentam nos fazer ficar prostrado, mas não podemos nos deixar prostrar nessas adversidades. Temos que confiar em Deus, temos que confiar no Senhor e saber que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama Deus, se você ama o Senhor, se você ama a Jesus, você tem que se segurar nisso, você tem que confiar nesse amor, o amor que não deixa você perecer, o amor que não deixa você morrer. Paulo aqui, no versículo 35, ele pergunta: quem é que pode nos separar do amor de Deus? A tribulação, ela pode te separar do amor de Deus? Está dizendo aqui, ó, quem nos separar do amor de Cristo? A tribulação, vírgula. A tribulação pode separar você do amor de Deus, meu irmão? Não pode separar você do amor de Deus. Bate no peito e fala assim, ó, Deus é comigo. Mais uma vez, bate no peito e fala, Deus, Ele é comigo. E por Deus ser com você, pelo Espírito de Deus habitar na sua vida, habitar em você, você tem que ficar tranquilo, porque Ele é contigo. Ele não vai deixar você perecer. Confia em Deus. A primeira coisa que você tem que saber é essa, é que Deus é com você, é que Deus está com você, você não caminha só. Então a tribulação, ela não pode te separar do amor dele, sabe por quê? Porque Ele está com você. Nós lemos ali no começo de Romanos, capítulo 8, versículo 31 ali, que fala sobre a presença de Deus na nossa vida. Deus, Ele é com você. Deus, Ele entregou Jesus por você. Ele entregou Jesus pela sua vida. Nós lemos ali em Romanos capítulo 8, versículo 33, dizendo: quem é que pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os
justifica. Ninguém pode acusar você porque você foi justificado pelo sangue de Jesus através daquela cruz lá no Calvário, quando Jesus ele se entregou por você, ele entregou a sua vida por você. Aí nós lemos ali dizendo quem é que pode condenar? Versículo 34, quem os condenará, pois Cristo morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus e intercede por nós. Você tem um intercessor, você tem alguém que intercede por você, então ninguém pode te acusar, ninguém pode te condenar. Deus entregou a vida de Jesus por você, por isso você tem motivo para se alegrar diante do Senhor. Mas Paulo aqui está perguntando quem é que pode nos separar do amor de Deus. A tribulação, ela pode nos separar do amor de Deus? Ela pode. Nós vemos aqui, irmãos, que do versículo 31 até o versículo 34, Paulo fala de um Deus que é presente, ele fala de um Deus que justifica, e Paulo também fala de um Deus que resgata. Do versículo 31 ao 34, Deus é presente, Deus, ele justifica e Deus, ele resgata. Quando Deus tem um plano na vida de alguém, essa pessoa passa por situações, essa pessoa passa por adversidades, essa pessoa passa por problemas, ela passa por situações que ela não queria passar, mas em todas elas nós lemos aqui, que nós somos mais do que vencedores. Eu e você somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Basta Deus ter um plano na sua vida, basta Deus ter um propósito na sua vida, para que você venha passar por situações que você não queria passar. Mas escute algo, Deus ele não te abandona, Deus ele não te esquece, o Senhor ele está contigo. Ele está contigo. Então, existe alguma coisa que pode nos separar do amor dele? Existe alguma situação que pode fazer com que nós venhamos a ficar longe do Senhor? Alguma circunstância que faça com que nós ficamos longe do Senhor? Paulo, ele está perguntando ali, a tribulação, ela pode nos separar do amor de Deus? Ela pode nos separar de Jesus? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, que a tribulação, ela não pode te separar do amor dele. Sabe por quê? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, está dizendo assim, que Deus, ele nos consola em toda a nossa tribulação. 2 Coríntios, eu vou abrir aqui rapidinho, 2 Coríntios capítulo 1, versículo de número 4, Paulo, ele está dizendo aqui para mim e para você, através do Senhor, 2 Coríntios, capítulo de número 1 e versículo de número 4, está dizendo assim, versículo 3, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também podemos consolar os que estão em alguma tribulação com a consolação que nós mesmos somos consolados. Então, a tribulação, ela não pode te separar, porque quando você está em tribulação, quando você está passando por alguma adversidade na sua vida, você tem um Deus que te consola nessa tribulação, você tem um Deus que vela pela sua vida, você tem um Deus que guarda a sua vida. A tribulação, meu irmão, ela não pode nos separar do amor de Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz ali em Romanos, capítulo de número 5, Romanos, capítulo de número 5, e o versículo de número 3 ali, está dizendo assim para mim e para você, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência é experiência, a experiência é esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração
pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então escute uma coisa que eu tenho para dizer para você neste dia: a tribulação, ela não pode separar você do amor de Deus. Sabe por quê? Porque quando você está atribulado, nós vemos aqui quando você está passando por uma tribulação, essa tribulação ela produz em você uma paciência, a paciência é esperança, a esperança é experiência, a experiência não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Aqui está falando de um Deus que está habitando dentro de você. A tribulação, essas adversidades, essas coisas, elas nos levam para perto de Deus. Então fica tranquilo, meu irmão, fica tranquila, minha irmã, você não está só. A tribulação, sabe o que ela vai fazer? Ela vai te ajudar a levar você para mais perto de Deus. E sabe o que diz também ali no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 17, 2 Coríntios, capítulo de número 4 e o versículo de número 17, irmãos, olha que coisa linda se você não leu esse versículo ainda. Vamos lá, ó, 2 Coríntios, capítulo de número 4 e o versículo de número 17, está dizendo assim, ó: porque a nossa leve e momentânea tribulação, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Muito excelente, ó. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória. Paulo está falando aqui, ó, porque a nossa leve, a tribulação, ela não é pesada, é leve. E momentânea, a tribulação é só um momento. Isso daí que você está passando é só um momento. Essa situação que você está passando é só um momento. Irmãos, olha a comparação que Paulo ele está fazendo da tribulação. Porque a nossa leve e a nossa momentânea tribulação produzirá um peso de glória. Muito excelente. Escute algo: essa tribulação que você está passando, que é leve e que é momentânea, ela vai trazer para você um peso de glória muito excelente, muito excelente. Olha que comparação linda. A tribulação, ela é leve, ela não é pesada, ela não é eterna, ela é passageira, leve e momentânea. É só um momento isso daí que você está passando. Essa situação que você está passando é só um momento, porque a nossa leve, que não é pesada, e momentânea, que não dura para sempre, tribulação, produzirá para nós um peso de glória muito excelente. Escute, você não tem ideia daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Você não tem ideia daquilo que o Senhor tem preparado para você. Então descansa o teu coração, descansa. Para de ficar acordado de madrugada. A Bíblia diz no livro de Salmos: inútil vos será levantar de madrugada, comendo pão de dores, sendo que o Senhor dá para os seus amados o sono. Descansa no Senhor, descansa em Deus. A tribulação, ela é leve, ela é momentânea, e ela vai produzir para você um peso de glória, um peso de glória. Guarda isso para você. A tribulação é leve. 2 Coríntios 4:17. A tribulação, ela é momentânea e ela produzirá um peso de glória muito excelente. Irmãos, Paulo está falando: eu me gloriarei na tribulação, eu ficarei feliz na tribulação, me gloriarei. Sabe por quê? Porque ela vai produzir em mim um peso de glória, ela vai produzir para mim um peso de glória. A tribulação, ela produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então não precise ficar preocupado porque que você está passando tal situação. Não deixa isso confundir a sua mente, confundir seu coração. O amor de Deus está derramado em você. Isso é só um momento que você está passando, é só um momento. Aleluia, glória a Deus. Nada se compara àquilo que Deus tem
para você, aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Nada se compara àquilo que o Senhor tem reservado para o teu coração, para a tua vida. Descansa no Senhor, descansa em Deus, descansa. A Bíblia diz lá em João capítulo 14 e o versículo de número 23, está dizendo assim, João capítulo 14 e o versículo de número 23. Para você que ama Deus, para você que ama ao Senhor, para você descansar teu coração neste dia. Talvez você está passando alguma adversidade, talvez você está passando algum problema que você não está entendendo, talvez você está passando alguma situação que você não consegue entender o porquê que ela sobreveio. Talvez você pegou a sua harpa, você pendurou ela e falou assim, não vou cantar, como que eu vou cantar num tempo desse que eu estou vivendo? Como que eu vou cantar em um momento desse que eu estou vivendo? Escute algo, Paulo e Silas, quando eles estavam presos, eles adoravam ao Senhor, e Deus enviou um terremoto para aquele lugar e libertou aqueles homens. Eles foram libertos. Diante da adversidade, existe uma oportunidade para Deus trabalhar em seu favor. Então, adore ao Senhor, louve ao Senhor. Abraão adorou o Senhor e Deus mandou o cordeiro. Paulo e Silas adorou o Senhor, Deus mandou um terremoto. Meu irmão, Josafá adorou o Senhor, Josafá deu um brado de vitória e Deus deu vitória para ele, Deus abençoou ele. 2 Coríntios, capítulo de número, 1 João, capítulo 14, versículo de número 23, está dizendo assim, e Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e nele fazemos morada. Escute o que eu estou dizendo aqui, o que Deus está dizendo. E Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele fazemos morada. Ei, está dizendo aqui, está dizendo, sabe o que? Para você, que ama ao Senhor, para você que ama a Jesus, para você que está esperando no Senhor, está dizendo, aquele que me ama, guardará a minha palavra, e eu e meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele fazemos morada. Guarda essa palavra no teu coração. Jesus disse, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Seja fiel a Deus, independente da situação, independente da circunstância, seja fiel a Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Esse é o primeiro vídeo de uma série de mensagens que nós estaremos postando, que nos mostra que essas oposições que tentam nos parar, nos levarão para mais perto de Deus. Triunfando nas adversidades, você triunfa através do amor de Deus. Então, a tribulação, ela não pode te separar do amor de Deus, porque Deus te consola em toda a tribulação. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4. A tribulação não pode te separar de Deus, porque a tribulação, ela produz para você experiência, paciência, que te leva para mais perto do Senhor. E a tribulação não pode te separar de Deus. 2 Coríntios 4, 17, porque ela é leve, ela é momentânea e ela produzirá um peso de glória para você. Nunca esqueça disso. O choro, ele pode durar uma noite inteira, tempo determinado, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Se você está passando noites difíceis na sua vida, fica esperançoso no Senhor, porque logo o sol vai nascer, como o sol está nascendo aqui agora, logo o sol vai nascer e vai trazer para você a justiça de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família. Seja abençoado por Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, a paz do Senhor. Semana que vem tem o segundo vídeo. Quais são as coisas que talvez
que talvez elas pensam que pode nos separar do amor de Deus. Nós vimos aqui, ó, em Romanos capítulo 8, 35, a tribulação. A semana que vem nós vamos estar vendo sobre a angústia. A angústia pode te separar do amor de Deus? Ela pode? Então, a semana que vem nós estamos aí trazendo mais uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Amém? Nada te separa do amor de Deus. A paz do Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã.